1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pessoal pode se sentar em nome de São Jesus Cristo. A gente vai estar entrando mais uma vez na presença do Senhor através da palavra de oração. Pai, estamos aqui, estamos na tua casa, teu povo está aqui, os jovens, Senhor Deus, vieram para cá. Aqui nós temos uma representação dos jovens, Senhor Deus, tu sabes disso, tu és onisciente. Uma representação dos jovens do sino da Guanabara, Senhor Deus. E queremos clamar pela vida deles e pedir a Ti que ilumine cada um deles com Teu Santo Espírito, Pai. Para que a Tua palavra que foi lida agora neste lugar, mais uma vez, ela possa entrar, ó Pai, e fazer morada profunda no coração de cada jovem que está aqui, como também daquelas pessoas, dos jovens que estão assistindo, porque esse trabalho está sendo transmitido, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, ó Pai amado, os MPs representadas aqui neste lugar, essa diretoria, Senhor Deus, que está pegando, Pai amado, firme, com devoção, com vontade, Senhor Deus, debaixo da tua unção, esse trabalho que não é fácil, é difícil, porque tu sabes, ó Deus, o que estamos enfrentando nesta terra, com esta pandemia, e como ela, Senhor Deus, modificou muito a forma de agir da sua igreja. E como em muitos casos, Senhor Deus, muitos não voltaram, ó Pai, para a tua casa. Ajuda essa diretoria, Senhor Deus. Tu deste a elas esse tema tão importante. É o que nós pedimos, é que o Senhor ajude eles e que nos oriente agora neste momento. Nos use como teu vaso para trazer a tua palavra e aqueles que aqui estão, por ti sejam iluminados para poder entender a tua voz nesse lugar. É o que nós, novamente, aqui em oração, te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. É com preocupação que a gente traz um tema como esse, porque não estamos alheios ao que acontece nessa terra, não estamos alheios ao que acontece por causa da pandemia, né? E o que aconteceu com as igrejas de uma maneira geral, em termos de esvaziamento nas igrejas. O tema, então, ele é bem sugestivo, Lucas e Letícia, porque fala justamente o tema de reconstrução, ou melhor, reconstruir. E ele é atraente para nós porque ele está inserido aí em 3 verdades. O tema reconstruir está inserido em 3 verdades. A verdade 1 que nós poderíamos colocar aqui, e tudo de maneira bem rápida, é que o entendimento, na verdade 1, é que o entendimento a princípio que nós temos de uma reconstrução, é você quando fala, vou reconstruir alguma coisa, é reconstruir algo para melhor. Ninguém quer reconstruir alguma coisa para piorar o que está, mas na verdade para melhorar. Então se fala em reconstruir, a ideia que passa para nós é a mais positiva possível, é para que esteja melhor, para que seja melhor. Esta é a verdade 1. Aí você também agora tem a verdade 2. A verdade 2, que Deus colocou no meu coração, é aquilo que eu sinto, e que acredito que a maioria das pessoas percebam e sentem também. Todo crente, todo cristão sente também. É que a construção que eu tenho, a construção que eu visualizo para mim, eu percebo, ela não é boa, ela não está completa ainda, ela não aconteceu da maneira que eu gostaria que acontecesse. Porque no meu interior, e quando eu falo interior, eu falo na minha mente, eu falo meus pensamentos, aquilo que eu raciocino, do que eu penso, eu vejo que no meu interior, eu visualizo no meu interior, ele não é bom. Ele não é bom, meu interior. O que penso, o que faço, eu vejo que não é bom. E quando eu olho para o meu exterior, então, a minha forma de agir, minha forma de proceder, minha forma de me comportar perante as pessoas, visualizo também que não está da maneira como eu gostaria que estivesse. Ou como a palavra de Deus me mostra para mim que deveria estar. Aí eu consigo me aproximar, reverendo Ivo, um pouquinho no entendimento do apóstolo Paulo, quando ele coloca aquela expressão tão conhecida, que ele diz que o bem que ele queria fazer, por muitas vezes ele não consegue fazer, e o mal que ele não gostaria, sabe, irmãos? Por vezes ele está a cometer, ele está a realizar. Consigo compreender o pensamento paulino
nessa hora, porque quando eu olho para o meu interior, para o meu exterior, eu vejo a mesma coisa, eu vejo imperfeição. Então eu vejo então que o meu interior e exterior não está bom, está deixando a desejar. E eu gostaria que você já pensasse nisso também. Como é que está o seu interior, mente, raciocínio, pensamento? Como é que está o seu exterior, forma de agir, seu proceder, o seu comportamento? Está bom? Está da maneira que você entende que está agradando a Deus? Ou você acha que tem que melhorar muito mais? Porque o meu, eu acredito que tem que melhorar muito mais. E eu entendo que esta é a verdade número 2. Porque nessa verdade número 2 eu estou falando de mim, eu estou falando de você, estou falando de nós, estou falando de gente, eu estou falando de seres humanos. A verdade 3, que eu consigo entender aqui nesse tema sobre reconstruir, é que quem vai executar esta reconstrução em mim, evidentemente não serei eu, não tenho a mínima capacidade para me reconstruir. Não tenho. Entendo então, como cristão, que esse reconstruir que vai ser feito em mim e que deve ser feito em todos nós e que nós devemos almejar e querer que seja feito em nós, sempre esse renovar aconteça sempre em nós, só pode ser feito por Deus, pelo nosso Criador. Quem vai executar esta reconstrução em nós será Deus, é o nosso Deus. Mas eu tenho que entender que eu necessito desta reconstrução, ou deste reconstruir tão necessário sobre as nossas vidas. Eu necessito da reconstrução, eu necessito desse remodelamento, é necessário para a minha vida esse remodelamento, entendo que só Deus pode me dar, e entendo também, e esta é a verdade que eu consigo conceber na minha vida, que eu devo desejar ser remodelado por Ele, por Deus, na minha vida. Desejo que Deus modifique a minha existência, a minha forma de agir, de pensar, de fazer todas as coisas. O tema reconstruir, então, torna-se atraente, o tema reconstruir torna-se interessante, e ele é a mais pura reflexão que nós cristãos devemos fazer, e nesses tempos, principalmente, devemos muito fazer esta reflexão. E no final de tudo, vamos entender que somente poderemos ser reconstruídos ou remodelados pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos entender, na conclusão disso tudo, que nós temos uma série de coisas que devem ser imediatamente modificadas das nossas vidas, no nosso comportamento. Então, para começar esta mensagem, e na verdade, para ser sincero com vocês, eu devo dizer para vocês que para começar a mensagem, falando do versículo 2, eu tenho que caminhar pelo versículo 1. Para falar de mentes renovadas, jovem transformado, se eu não falar do versículo 1, não posso chegar no versículo 2. Observe que Paulo, então, fala no versículo 1 para a gente. O apóstolo Paulo, ele fala para os crentes de Roma, tá? E quando ele fala para os crentes de Roma, os judeus cristãos em Roma, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso, pode falar? Corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele completa, que é o vosso culto racional. Ele coloca culto racional. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que é o nosso vice-presidente do Supremo Concílio, quando ele trabalha esse texto aqui do versículo 2 de Romanos 12, o reverendo Augusto Nicodemos, ele nos explica o que seria essa expressão rogo. E quando ele explica o que é a expressão rogo, ele diz o seguinte: olha, rogo aqui, que Paulo está dizendo, é muito mais do que uma súplica, muito mais do que um pedido. Rogo aqui é uma expressão que vai denotar para nós uma intensidade muito grande, vai denotar para nós um profundo desejo do coração do apóstolo Paulo, um fervor para que houvesse modificação na vida daqueles crentes de Roma. Por isso ele fala: eu rogo a vocês, irmãos. Ele diz assim, Paulo está tremendamente apaixonado nesta hora para dizer para os crentes de Roma o que eles deveriam fazer e que seria do agrado de Deus que eles assim procedessem. Então é um apelo fervoroso do apóstolo de Deus para os crentes de Roma. Profundo desejo do apóstolo Paulo. E ele fala, o que ele deseja? E que entende que é o desejo de Deus. Ele fala que vocês apresentem vosso corpo, e ele explica, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo coloca para nós, e não somente para os crentes de Roma, judeus cristãos em Roma,
que o desejo de Deus é que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, a gente tem que entender, sabe, Letícia, o que ele quer dizer com isso. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala sacrifício vivo? A gente repara que a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem que se assemelha muito à linguagem do Antigo Testamento. Quando Paulo fala para nós aqui, vosso corpo, sacrifício vivo, é uma linguagem que se assemelha ao Antigo Testamento, porque é uma linguagem sacrificial, é uma linguagem ritualista, é uma linguagem cerimonial, é uma linguagem que vai denotar, que vai lembrar os sacrifícios de animais que eram feitos no templo, quando ele usa essa expressão, apresentai, corpo, sacrifício e culto. Essas palavras aqui, como eu ler aqui agora, que Paulo colocou no seu versículo, são palavras que lembram o sacrifício que era realizado no templo. Portanto, são palavras que lembram o sacrifício ritualista e cerimonialista que era realizado no templo do Senhor. Quando ele fala, apresenteis o vosso corpo, ele coloca, apresentei. Vem a pergunta, apresentar o quê? Ele está lembrando do Velho Testamento. Ele está lembrando que as famílias levavam um animal para dentro do templo justamente para ser sacrificado. Então, quando ele diz, apresente vosso corpo, ele lembra o animal que era apresentado e que representaria aquela família que o trouxe na hora do sacrifício, que esse animal sofreria lá. Quando ele fala, vosso corpo, está se referindo ainda a este corpo do animal que era colocado no altar. E ali seria sacrificado, e seria queimado e oferecido em oferta para o Senhor Deus. Quando ele fala para nós aqui, ele fala sacrifício vivo, ele ainda está versando sobre esse animal. O animal estava vivo, mas seria morto ali no altar. E quando fosse morto, seria oferecido para Deus. Quando ele fala, é o vosso culto racional, está ainda lembrando o sentimento ritualista e cerimonialista que existia no Antigo Testamento, quando era ofertado um animal para Deus ali no templo. Ele fala, será o vosso culto racional, apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois é o vosso culto racional. Aqui ele quer dizer o seguinte, o entendimento que o povo de Israel tinha, quando entravam no templo e sacrificavam um animal, é que eles estavam cultuando a Deus. O animal é levado para o altar, era sacrificado, ali eram retiradas partes do animal, colocado no altar, e então era queimada essas partes do animal no altar, e quando subia aquele incenso, aquela fumaça para o alto, para o céu, para o teto do templo, se entendia que aquele aroma suave da queima das partes do animal, do sacrifício do animal, era agradável a Deus. E Deus estaria, então, nesse caso, recebendo o culto. O culto que era a entrega desse animal como sacrifício vivo para o Senhor Deus. Paulo, então, usa o que ele entendia, que ele conhecia do Velho Testamento, para poder falar para os crentes de Roma, nesse momento. O que ele está fazendo aqui? Uma analogia. A analogia que ele faz aqui é que com os crentes de Roma, e ele está ensinando isso aqui, é que os crentes de Roma tinham que se apresentar para Deus como acontecia no Velho Testamento, quando os animais eram apresentados como sacrifício vivo, lá no altar, lá no templo. Então, os crentes de Roma tinham que se apresentar como sacrifício vivo a Deus. É como se ele dissesse, apresente o vosso corpo. Corpo aqui significa todo ser, corpo e alma, corpo e espírito, todo ser. Apresente a sua personalidade, apresente o seu ser, apresente a sua pessoa inteira, crente de Roma, para Deus, corpo e alma. Se entregue a Deus completamente, sem reserva alguma. Viva a sua vida constantemente numa atitude voluntária de entrega para Deus. É isso que Paulo está orientando para os crentes de Roma. Mas nessa hora, então, essa palavra que serve para os crentes de Roma, serve também para mim e serve também para você. Ele está dizendo para nós a mesma coisa, que nós que estamos aqui, que a Sinodal Guanabara, que está colocada nesse lugar, representada por vocês que estão aqui e por aqueles que estão nos assistindo agora, que nós possamos também nos entregar o nosso corpo. Como assim corpo? O nosso ser, o teu ser por inteiro, corpo e alma,
mente, coração, emoções, que você entregue tudo isso para Deus de forma voluntária e sem reserva alguma. Não guarde nenhum espaço, nenhuma saleta escura dentro do seu coração, mas entregue tudo para Deus. Todo o teu ser seja entregue para o Senhor Deus. Como Paulo orienta aqui, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. Mas lembra que quando Paulo começa a frase, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Em seguida ele fala, pelas misericórdias de Deus. E aqui eu quero entender o que ele quer dizer com misericórdia. Porque me parece ser muito importante para mim e para vocês entender a expressão misericórdia aqui dentro desse texto, no versículo 1. Misericórdia, essa palavra misericórdia, ou córdia, vem de cardio, vem de coração, no latim. Mas também essa palavra miserere significa compaixão. Então seria um coração compassivo, um coração cheio de compaixão. Como podemos entender o coração de Deus cheio de compaixão por nós? É uma pergunta que eu faço para você aqui agora. Como podemos entender o coração cheio de compaixão de Deus por nós aqui agora? Tudo isso o apóstolo Paulo trata nos 11 capítulos anteriores a esse Romanos capítulo 12. Nos 11 capítulos anteriores, Paulo trata desse assunto. E quando ele fala, rogo-vos então pelas misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus estão estampadas no que ele escreveu do capítulo 1 ao capítulo 11. Para ele chegar no 12 e chegar nesse versículo 1 e no versículo 2, que daqui a pouquinho mais estaremos comentando também. Quando Paulo então fala do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala da justificação pela fé. Paulo fala da adoção nossa como seus filhos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala também ali, nos 11 primeiros capítulos de Romanos, ele fala também da eleição soberana de Deus, quando Deus nos elege, nos chama, nos salva, nos escolhe, se nós temos mérito nenhum nisso. Então, quando Paulo está falando pelas misericórdias de Deus, Paulo está, na palavra misericórdia, lembrando de tudo que ele já tinha ensinado e falado na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Por isso ele usa essa expressão, pelas misericórdias de Deus. A partir do momento que eu entendo que Deus fez todas essas coisas por mim, me elegeu sem eu merecer, me salvou sem eu merecer, me justificou pela fé que Ele implantou dentro do meu coração, porque a fé não é minha, mas é dom de Deus colocado em mim, e cabe a mim desenvolver essa fé sim, mas que é dele, no Senhor Deus, e que Ele me adotou como filho dele, através de Cristo Jesus. É natural, irmãos, é natural que a nossa reação de crente, de cristãos, que tem o Espírito Santo no coração, que o Espírito Santo habita em nós, a nossa reação natural é que nós queiramos ser, sim, sacrifício vivo para o Senhor Deus. Mas um sacrifício vivo, reverendo santo, porque fomos separados por Deus, santo, agradável aos olhos de Deus, santo e agradável aos olhos do Senhor Deus, e que é o culto, que é o nosso culto racional. Ou seja, nós devemos ser um sacrifício vivo e pautar nossa vida, entre aspas, no altar de Deus, fecha aspas também. John Stott diz o seguinte, que não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Quando você começa a pensar nas misericórdias do Senhor, estampado nesses 11 primeiros capítulos de Romanos, e entende que Ele te salvou sem você merecer, e entende o sacrifício de Cristo na cruz por nós, sim, nessa hora, dá vontade, sim, de nos oferecermos a Deus como esse sacrifício vivo, voluntário ao coração do Pai. É como se Paulo estivesse olhando para nós aqui agora e dissesse assim, olha, por tudo aquilo que Deus já fez por você, por cada livramento que Deus fez por você, por cada promessa que Ele lhe deu na palavra dEle e que Ele já realizou na sua vida, pela graça dEle derramada na cruz do Calvário, quando Ele envia Cristo para morrer por nós,
e assumiu os nossos pecados naquela cruz. E no momento que ele assume nossos pecados naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele ali naquele momento, ele vê que Deus se separa dele. E isso é que machuca o coração de Cristo, quando ele vê que Deus se separou dele, quando o pecado do mundo foi absorvido por ele, Jesus, na cruz do Calvário. Sim, quando nós pensamos nessas coisas, aquele que é crente, aquele que é cristão, aquele que ama a Deus, aquele que sente que o Espírito Santo reina absoluto no seu coração, dá vontade sim, de nós ofertarmos a Deus como sacrifício vivo, dizer: Senhor, estou aqui e me entrego a Ti como sacrifício vivo, a Ti nesse lugar, santo e agradável aos Seus olhos. Tudo isso vai resultar no que Paulo chama de culto racional. E aí vem a pergunta: o que seria o culto racional? A gente, quando pensa em culto racional, vem logo na nossa mente aquela questão de intelectualidade. Acho que fica logo claro, né? Culto racional, intelectualidade. Sabe, Lucas, eu andei estudando e vendo e verifiquei que que culto racional não é somente essa questão de intelectualidade, como solta os nossos olhos logo, a gente pensa logo nisso, quando a gente vê escrito assim, vosso culto racional. E não é bem isso não. Na verdade, culto racional trata-se de um culto oferecido de mente e oferecido de coração para Deus. Isso é um culto racional. Quando você oferta a Deus um culto a Ele, de mente, raciocínio, e de coração, e do seu coração. Isto é um culto racional. Mas um culto racional nunca será dissociado, irmãos, do elemento espiritual. Quando Paulo fala em culto racional, ele não está dissociando o culto racional da espiritualidade. De forma nenhuma ele está fazendo isso. Porque o culto racional que Paulo nos fala aqui, na verdade, é o culto espiritual oferecido de mente e coração, como eu disse agora, mas totalmente em oposição ao culto, sabe o quê? Ao culto cerimonialista, o culto ritualista, o culto que era realizado pelo antigo Israel no Antigo Testamento. Lembra que nós começamos a discutir o versículo 1 aqui? Nós passamos para vocês justamente que Paulo usou elementos do culto do Velho Testamento para falar aos crentes de Roma. Então, justamente, quando ele fala em culto racional, é uma crítica. É uma crítica que Paulo está fazendo ao culto que acontecia no Antigo Testamento. Aquele culto, volto a dizer, cerimonialista, ritualista, um culto onde, na verdade, para eu poder exemplificar melhor para você entender, eu tenho que ir lá no Novo Testamento, eu tenho que ir em Apocalipse, eu tenho que ir no capítulo 3, no versículo 20, quando Cristo lá fala aos crentes de Laodiceia. E quando Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, diz ele, e cearei com você, diz o Senhor Jesus. Mas veja para quem Cristo está dizendo isso. Nós pregadores, quando usamos esse texto de Apocalipse 3, verso 20, usamos no intuito, muitas das vezes, do evangelismo, do puro evangelismo. Falar de Cristo para as pessoas, para que as pessoas, Letícia, abracem a esse Cristo e recebam esse Cristo. A gente usa esse versículo então. Mas se você observar bem, esse versículo não é usado aí, não é usado para evangelizar. Ele é usado para falar com quem? Com os crentes. Porque Cristo está falando aos crentes de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja do Senhor, uma das 7 igrejas que está ali em Apocalipse, que é colocado para nós. E ele fala para a igreja, olha, eis que eu estou à porta e bato. E é tremendo quando você pensa sobre esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E quando eu entrar, eu vou cear com você. E você sabe muito bem que o judeu ele só ceia, só se alimenta com quem é da família dele ou quem ele tem grande intimidade, alguém que é amigo dele. Então ele vai cear. E Cristo fala, eu vou entrar e vou cear com você. Mas veja, olha como é interessante essa palavra. Se Cristo está dizendo que ele está à porta, e ele está à porta de uma igreja chamada Laodiceia, então, o que aqueles crentes estão fazendo naquela igreja? Eu quero entender isso. Eles estão adorando a quem? Eles estão ali glorificando o nome de quem, nesse momento? Porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Glória, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus está dizendo que Ele está à porta. Ele não está naquela igreja. Ele não está no coração daquelas pessoas. Se eles estão lá,
estão glorificando, adorando, cultuando? A grande pergunta que você tem que fazer, que eu tenho que fazer para nós nesse momento aqui, é a quem que eles estão adorando ou glorificando, porque o Cristo que eles deveriam adorar e glorificar e cultuar, disse que não está lá, ele está à porta. E eu estou trazendo esse texto do Novo Testamento para exemplificar e dizer, reverendo Ivo, que esse culto que Paulo está criticando e dizendo, vosso culto racional, que é o vosso culto racional, e que ele coloca o culto racional como opositor ao culto do Velho Testamento, o que Paulo quer dizer é o seguinte, aquele culto simplesmente era um culto cerimonial, de ritual, mas Deus não estava naquele culto. Então, quando Paulo fala, olha, se ofereça a Deus você como sacrifício vivo e agradável, e isso seja o vosso culto racional, Paulo de forma nenhuma está dissociando nesse culto racional a espiritualidade. Não, de forma nenhuma. Paulo está colocando que quando você vai adorar a Deus no vosso culto racional, você tem que entender o que está acontecendo dentro do culto. Mas você vai entender o que está acontecendo pela ação do Espírito Santo na sua vida. É isto que o apóstolo Paulo está falando. E a gente entende, a gente sabe que a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor Deus, o agir do Espírito Santo, não cabe totalmente aqui dentro dessa mente. Porque a nossa mente é limitada, ela tem um início, ela tem um fim. E nós estamos falando de um Deus que não tem início e não tem fim. Que é ilimitado no seu poder, no seu amor, na sua grandeza. É claro que este Deus não cabe nesta minha mente limitada. Mas mesmo assim nós devemos no nosso culto racional entender o que está acontecendo. Entender o que é cantado, o que é colocado, o que é falado. As orações que são feitas, as leituras que são realizadas. Tudo o que é dito, o que é pregado, porque é palavra de Deus. Porque tudo isso vai reorientar as nossas vidas, para nós seguirmos nesta terra como crentes, como cristãos que nós somos. E aí chegamos a este versículo número 2, que como diz o apóstolo Paulo, e foi colocado daqui a pouco aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Por quê, gente? Fala aí você, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. É lindo esse versículo, como é lindo o versículo número 1 também. E muitas coisas poderiam ser ditas desses dois versículos. Mas quando a gente olha para não vos conformeis, e quando a gente olha para mas transformai-vos, que o apóstolo Paulo coloca, você vê aqui não 2 pedidos, ou súplicas, você vê aqui 2 ordens, irmão. 2 ordens. De quem? De Paulo, cheio do Espírito de Deus, falando para os crentes de Roma. São 2 ordens. A primeira ordem é, não se conformeis. É o que o apóstolo coloca, com este século. Traduzindo, não se conformeis com este mundo que você está vivendo, com esse tempo que você está vivenciando. Mas, a segunda ordem, transformai-vos. Transformai-vos, diz o apóstolo Paulo, pela renovação da vossa mente. Paulo continua o seu raciocínio nesse versículo 2, onde 2 palavras saltam aos nossos olhos. A palavra conformação, olha como é que eu agora me expressei. Conformação, tá? E transformação. Conformação fala em você se moldar, ou se conformar com as coisas desse mundo. Então, quando você se molda, ou você se conforma com as coisas desse mundo, o apóstolo vem em nosso socorro e diz, não se conforme, e não se amolde às coisas deste mundo, ao padrão deste mundo. Ainda que saibamos, irmãos, que pela corrente pós-milenista que fala de um milênio aqui na Terra, onde o padrão absoluto seria o padrão do cristianismo, o padrão cristão seria o padrão de todas as nações da Terra, o pós-milenismo fala sobre isso, mas a corrente milenista pós-milenismo, e nós que somos da milenista sabemos que não é assim, sabemos que o evangelho será pregado, mas não haverá no mundo inteiro esse padrão cristão. Ainda que saibamos que não haverá esse padrão cristão no mundo inteiro, ou nas nações da terra, o apóstolo, ele vem para nós e diz claramente, não se amolde aos padrões desta terra.
Ou melhor, não se conforme aos padrões desta terra. Ele está orientando a nós que o que acontece lá fora, o que acontece no mundo secular, as orientações, os padrões, a forma de agir, de pensar, que é regra básica nesse mundo que nós estamos vivendo, nós cristãos temos que avaliar essas regras, esses padrões, através da palavra de Deus. O que vai me dizer se o que acontece lá fora está correto ou não para mim, não é eu mesmo que vou dizer isso, mas é a palavra do nosso Deus que vai me dizer que o que acontece lá fora está de acordo ou não com aquilo que é a vontade do Senhor Deus e que eu deveria, então, dizer sim ou não ao que acontece lá fora. Paulo fala claramente aos crentes de Roma, não se conformem com este presente tempo. Não se conformem. E essa palavra é muito real para nós hoje também. Nós não devemos nos conformar com o tempo que nós estamos vivendo. Tudo que acontece e que afronta a palavra de Deus, nós cristãos que estamos aqui, os jovens que aqui estão, não devem se conformar. Quer saber de uma coisa? Para a minha geração, vocês que estão aqui é a esperança para que os meus netos tem um mundo melhor. Vocês que estão aqui, que são jovens, e que, como a Bíblia mesmo fala, que tem força e que tem vigor. Então, a vocês eu transfiro essa palavra paulina e digo, não se conforme com o que você está vendo aí. Não se amolde, ou seja, não tome a forma do mundo. A forma do mundo é uma, então que você não fique na forma deste mundo, não se conforme com isso, mas que lute contra esse mundo, que você procure lutar contra este mundo. E a maneira que nós temos de lutar contra esse mundo não é com a nossa força, mas é pela ação do Espírito Santo nos nossos corações. Não vos conformeis com o sistema que rege este mundo, não se conformeis. Então o crente, o cristão, ele é aquela pessoa que deve andar na contramão do mundo. Esse é o ponto pacífico. Nós vamos sempre andar na contramão do mundo. Até porque a Bíblia Sagrada fala que esse mundo jaz no maligno. Portanto, irmãos, já sabemos que nós cristãos nesta terra vamos sempre andar na contramão do mundo. Até porque a Bíblia também fala que nós somos cidadãos dos céus, que nossa pátria é celestial e que nós estamos nessa terra, mas nossa pátria é celestial. Então nós sempre teremos que andar e vamos andar na contramão deste mundo. Outra coisa, não devemos nos apegar aos valores deste mundo. Os valores que estão aí, que estão colocados na nossa sociedade, que cada vez mais estão sendo deteriorados, nós não devemos nos apegar aos valores que estão aí. Os valores que nós nos apegamos são os valores cristãos. Os valores que vêm de Deus, do Senhor, que está dentro da palavra dele. É esses valores que para nós são inegociáveis. Nós não negociamos, são inegociáveis. E é o que nós não devemos nos apegar. Paulo está colocando o seguinte, olha, não se apegue aos valores desse mundo, não se apegue às ideias desse mundo, não se apegue às práticas desse mundo. O apóstolo Paulo está colocando para nós nesse versículo. É como se ele dissesse, o cristão não pode adotar o exterior transitório. E eu acho que essa palavra diz tudo, ainda que pareça um pouco difícil. O exterior que é transitório. Se é transitório, tem início, tem meio, tem fim. Nós não devemos nos apegar ao que é transitório, porque passa logo. Não devemos apegar a isso. Devemos apegar ao que é real e que dura para sempre. O que dura para sempre é a palavra de Deus. Isto dura para sempre e ela tem que ser real nos nossos corações. Não é você andar com a Bíblia na mão, mas é você andar com a Bíblia dentro da sua mente, dentro do seu coração, sabendo realmente a palavra de Deus, para que você possa ser orientado por ela, para poder então ter base, para você não se conformar ou não deixar se amoldar pelas coisas desse mundo. Em vez de nós vivermos pelos padrões de um mundo que está em desacordo, claro, com Deus, os crentes, por Paulo, ali são exortados a deixar que a renovação da mente deles seja tomada pelo poder do Espírito Santo, transformando a vida deles e harmonizando a vida deles com a vontade de Deus. Paulo, quando fala nesse versículo, e não vos conformeis com este século, né? Mas que seja transformado pela renovação da vossa mente. Paulo fala de uma palavra grega maravilhosa, que todo mundo aqui conhece. Metanoia. Todo mundo que sabe o que é isso. Metanoia. Transformação de quê? De mente.
Metanoia, conversão, mudança de atitude, mudança de caminho, transformação de mente. É uma palavra de origem grega que significa arrependimento, significa conversão, mas a transformação que Paulo fala aqui é de dentro para fora. Dentro para fora. Ela começa dentro de você. E começando dentro de você, ela vai se irradiar para fora, para quem está próximo a você. Não vos conformeis com este século, com este mundo, é o mundo que está ao seu redor. Eu não estou dizendo de todo o Brasil, todas as nações da terra, não estou falando sobre isso, estou falando do seu mundo. Qual é o seu mundo? As pessoas que estão ao seu redor. É o seu habitat, é onde você vive, casa, trabalho, faculdade. É nesses lugares. E esses lugares é o teu mundo, onde você tem que mostrar para as pessoas que a sua mente sofreu uma renovação. E uma renovação pelo poder do Espírito Santo no seu coração. Esse é o nosso modelo. Nosso modelo sempre será Jesus. Nunca será o mundo, nunca o mundo, mas o Senhor Jesus. E por que é Jesus? Porque Ele habita em nós, está em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Então meu modelo sempre será o Cristo crucificado, morto, ressurreto, terceiro dia, e que está à direita de Deus Pai. Este é o nosso modelo, é o modelo que a gente vai seguir sempre. Nós devemos deixar de ser, sabe o que, jovens? Deixarmos de ser semelhantes a Adão. Adão, o primeiro homem, inclinado para o pecado. Mas devemos deixar de ser semelhantes a Adão e nos aproximarmos, sim, de Cristo. De um Cristo que veio para nos salvar. Ainda que nós, nesse corpo de carne e sangue, tenhamos inclinações para o pecado. Ainda que sejamos pecadores remidos e tenhamos inclinações para o pecado. Mas devemos deixar de seguir Adão, de olhar para Adão e olharmos mais para o Filho de Deus, para Cristo. Portanto, quando o nosso corpo é consagrado, ofereça o corpo sacrifício vivo a Deus. Quando o nosso corpo é consagrado, a nossa mente também ela é transformada por Deus, pelo Espírito Santo. Nosso culto, então, nessa hora, com mente renovada, transformada pelo Espírito Santo, com um corpo consagrado, santificado a Deus, nosso culto torna-se racional. Nosso culto se torna opositor àquele culto extraordinariamente ritualista, cerimonialista, religioso em excesso. Nosso culto torna-se um culto opositor a este culto, porque o nosso culto será um culto onde Cristo não vai estar à porta, dizendo: quero entrar. Abra, se você abrir, eu vou entrar. E se eu entrar, vou cear com você. Ou seja, se eu quero cear com você, eu quero ter intimidade com você. Nosso culto não será assim, porque o nosso culto sendo racional será um culto opositor ao culto onde as pessoas vêm para a prática de uma religiosidade, onde você não vê em nenhum momento, Letícia, Cristo nas pessoas. Você vê religiosidade. Você vê, Ivo, pessoas dentro da casa do Pai, mas que não têm envolvimento, compromisso, nem desejo, estão ali, naquele lugar, mas não tem nenhum envolvimento, nem desejam ter intimidade com aquele que nos convida a cear com ele. Apenas ele diz: abre essa porta, que eu vou entrar e vou cear com você. Este culto, Paulo, ele se opõe aos crentes de Roma, ensina aos crentes de Roma: não queiram esse culto, porque o vosso culto é racional. Entendeu agora? É um culto que não tem nada a ver com cerimonial e nem ritualismo. Tem a ver com presença de Deus. Tem a ver com renovação de mente. Tem a ver com consagração do corpo, do ser, de todo o nosso ser para o Senhor nosso Deus. Deus é um Deus que nos chama para a santificação. Tem uma analogia, rapidamente, já terminando aqui, uma analogia é do casulo e da borboleta. A gente sabe que uma metamorfose acontece quando a borboleta, de dentro para fora, ela faz um buraco no casulo. Ela fez um buraquinho no casulo, e ela é nesse buraco, e o buraco, conforme o tempo vai passando, ela vai abrindo mais, vai abrindo mais, vai abrindo mais, e ao abrir, então, ela sai. E quando ela sai, a borboleta, e ela abre as asas, você vê uma borboleta linda, com umas asas lindas, mas, na verdade, quando ela estava dentro do casulo, não era algo tão agradável, tão bonito assim, metamorfose.
um ser que não era tão agradável torna-se lindo quando sai do casulo. Aí tem uma ilustração bem simples, e até mesmo muito pueril mesmo, quase que infantil, podemos colocar assim, sobre o casulo. A borboleta fez um buraquinho, tinha um homem perto, ela fez o buraquinho no casulo, o homem observou, viu que tinha um buraquinho ali, e ele então, para ajudar, ele começou assim com o dedo a abrir um pouquinho mais o buraco para que ela pudesse sair, para facilitar, para sair. E ela sai. Sabe como é que ela sai? Ela sai antes do tempo, repare, antes do tempo. Tudo tem um tempo. Ela sai antes do tempo, ela sai pequenininha, ela sai mirrada, ela sai, e quando ela tenta abrir as asas, ela não consegue. Porque como ela está pequena demais, as asas são pequenas, as asas estão grudadas, as asas não conseguem se abrir. E quando ela passa a ter mais tempo de vida, ela ainda assim não consegue abrir as suas asas. E não consegue fazer o que seria natural ela fazer, Aline, que seria, com as suas asas lindas, ela poder o quê? Voar. Isso é o natural para ela. E tudo porque aquele homem tentou, não foi? Ajudar, abrindo aquele buraquinho do casulo, para que ela saísse logo. É porque tudo, na verdade, tem o seu tempo. Quando Paulo fala para nós aqui, eu quero repetir isso para você, quando Paulo fala para nós aqui nesse versículo, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não vai, igual a borboleta, que teve a ajuda daquele homem para abrir o buraco e saiu antes do tempo. Você não vai conseguir nada com a ajuda ou tentativas humanas para você ver este mundo transformado ou renovado. Porque esta renovação da vossa mente, ela não está inserida somente em intelectualidade. Não está. Ela está inserida, sim, na renovação da sua mente, pela ação do Espírito de Deus em você. Não iremos conseguir nada, como Paulo coloca aqui, ó, mas transformai este século pela renovação da vossa mente. Ora, a renovação da nossa mente não passa pela nossa própria força. Então não é pela minha inteligência, pelo meu grande conhecimento, que eu vou conseguir renovar este século ou a minha geração e fazer diferença na minha geração. Não vou conseguir. Porque essa renovação, ela passa pela ação do Espírito Santo em nós. Se a igreja, se os jovens querem realmente, na sua geração, transformar a sua geração, transformar esse século, isso só poderá ser feito pela renovação que é produzida pelo Espírito Santo em nós, quando nós compreendemos a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos edifica e que nos dá base, para que nós saiamos do templo, que é o local de abastecimento. Você se abastece no templo, você se abastece na igreja, você entra em comunhão com seus irmãos, aqui você se fortalece e daqui você sai forte para essas portas, para enfrentar este mundo que está aí fora. E você vai enfrentar debaixo da unção, da proteção e da unção do Espírito Santo no seu coração, com uma mente renovada. Uma mente onde dentro da sua mente está o conhecimento da palavra de Deus, que te dá força para enfrentar tudo que está aí fora. Terminando, eu quero citar aqui a palavra de John Wesley. John Wesley diz o seguinte, você deve conhecer: a conversão tira o crente do mundo. E ele continua, acho bem interessante. E a santificação tira o mundo do cristão. Acho que você conhece essa frase de John Wesley. A conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. É com ela que eu quero terminar a mensagem desta noite, tarde e noite, para vocês jovens aqui da Sinodal Guanabara. A conversão já chegou há muito tempo. Nós conhecemos a Cristo, está aqui. E pela metanoia, a transformação da nossa mente, nós cremos em Cristo como nosso Senhor Salvador. A conversão já veio, está em nós, somos salvos do Senhor. Mas a santificação é um processo. E nós temos que lutar nesse processo da santificação junto ao Senhor, para que o mundo saia de dentro de nós. Nós não podemos ficar amoldados aos padrões do mundo. Se ficarmos amoldados aos padrões do mundo, nunca seremos luz nessa terra. Nunca faremos diferença nessa terra. Nunca seremos capazes de chamar gente
O que nós precisamos, Ivo, é, sendo luz, a luz de Cristo nessa terra, chamar gente. Para que essa gente, olhando para você, veja que a força que vem de ti não é somente a sua intelectualidade, ainda que você a tenha, mas que a força que vem de ti é de uma mente renovada, de um jovem transformado, porque o Espírito de Deus está em você. E o Espírito de Deus faz toda a diferença no agir e no pensar de um verdadeiro cristão. Que Deus abençoe a Sinodal Guanabara, querido Lucas, e abençoe todos os jovens e que possamos sair daqui com esse entendimento. Queremos mentes renovadas para sermos, de fato, jovens transformados e luz num mundo que é plena escuridão. Devolvo a palavra para a diretoria da Sinodal.